Eu te avisei, e não foi por acaso que você parou exatamente agora para ouvir essa voz. Há 5 minutos, algo aconteceu no mundo espiritual, e você sentiu, mesmo sem saber explicar. Foi como um aperto leve no peito, uma lembrança súbita de alguém que você ama, um pensamento que atravessou sua mente como um sussurro. Eu permiti que algo se movesse ao seu redor para te fazer perceber que era hora. Hora de prestar atenção, hora de abrir os olhos, hora de escutar com o coração. Não deixe nada te distrair. Não pule, não feche, não adie, fique até o fim, porque cada segundo dessa mensagem está carregado com a resposta que você buscou por noites em silêncio. Compartilhe esta voz com quem você ama. Envie para quem precisa de proteção. Curta se isso está tocando algo dentro de você e se mantenha perto, se inscrevendo para ouvir cada vez que eu falar. Isso não é sobre vídeo, é sobre livramento. Hoje eu vim como pai, não um pai distante, mas um que te conhece por nome, por dentro e por inteiro. Você anda cuidando de muita gente. Todos os dias você tenta ser forte, mesmo quando ninguém pergunta como você está. Você se esforça para sorrir, mas por dentro carrega responsabilidades que ninguém imagina. Tem gente sob sua proteção que nem sabe o que você já segurou para evitar que o pior acontecesse. E eu vi. Eu vi quando você deixou de lado suas dores para cuidar da dor de alguém. Vi quando você chorou escondido no quarto depois de sorrir na frente dos outros. Vi quando você engoliu palavras, quando suportou críticas injustas, quando foi forte no momento em que tudo te dizia para desistir. Não pense que passou despercebido. Eu estava lá. E o que você sente hoje, essa inquietação, essa sensação de que algo precisa mudar imediatamente, sou eu te chamando. Agora, sem mais atrasos. Não foi exagero quando te fiz parar agora. É que algo está se formando contra a tua casa, e eu jamais permitiria que você fosse pego despreparado. O inimigo tentou lançar confusão no meio da tua família. Tentou usar palavras duras para provocar rupturas. Tentou usar cansaços e doenças para enfraquecer sua fé. Mas eu te despertei. Te trouxe aqui para que você soubesse antes, para que orasse antes, para que agisse antes. Essa é a chance de virar o cenário. Uma ação sua agora pode interromper uma sequência de dores que estavam sendo arquitetadas às escondidas. Não ignore o aviso. Essa mensagem é a resposta para aquilo que você não sabia como resolver. Você já viu pessoas boas serem atingidas por coisas que ninguém esperava. E não foi falta de oração, foi falta de sensibilidade ao primeiro sinal. Por isso eu vim, para te mostrar que ainda dá tempo, mas tem que ser agora. Eu te entreguei autoridade, mas você tem usado mais força do que fé. Tem se desgastado tentando resolver com as mãos o que só se resolve de joelhos. Você ora, mas não espera. Pede, mas continua agindo como se tudo dependesse de você. Eu conheço sua boa intenção. Você quer proteger os seus, quer evitar o pior, quer salvar quem ama. Mas enquanto você insiste em carregar tudo sozinho, eu estou esperando que você apenas confie. Essa guerra não se vence com esforço humano. Ela se vence com obediência. E a obediência começa agora. Pare, se recolha, feche os olhos e me ouça. Antes de tentar resolver, me consulte. Antes de confrontar alguém, me escute. Antes de responder, me sinta. Uma palavra que eu liberar da sua boca com minha unção vale mais do que 1000 argumentos, e é isso que vai virar a batalha a seu favor. Você anda exausto, mesmo sem ter saído do lugar. Sua alma está sobrecarregada. O corpo sente dores que os exames não explicam. As noites estão sendo mal dormidas, os pensamentos acelerados, o coração mais apertado do que deveria. E tudo isso tem uma origem espiritual. Sim, porque aquilo que começa no invisível se manifesta no visível. Você se preocupa com seus filhos, com sua casa, com o que ainda está por vir, tem se pegado pensando em coisas que antes nem passavam pela sua mente.
preocupações que parecem surgidas do nada. E não é por acaso. É porque há alguém orando contra você. Há palavras lançadas em lugares ocultos. Há gestos, intenções e olhares que carregam inveja disfarçada de amizade. E hoje eu venho como teu defensor. Só que para eu agir, você precisa me autorizar. E autorizar é confiar. É silenciar quando sua vontade é reagir. É orar quando tudo em você quer se justificar. Você tem feito o possível. Agora é a hora do sobrenatural. Pare de tentar salvar todo mundo com as próprias mãos. Você não está sozinho. Eu estou aqui. Eu sou o único que conhece o amanhã. O único que vê o coração de todos que te cercam. O único que entende o que foi dito nas suas costas. O que foi tramado no oculto. O que foi planejado para enfraquecer a sua estrutura emocional. Essa dor de cabeça que insiste em voltar. Essa tristeza sem nome. Essa inquietação. Nada disso é em vão. É o reflexo de uma atmosfera que está tentando se impor na tua casa. Mas eu entrei. E a entrada da minha presença dissipa toda a sombra. O problema é que você tem deixado portas abertas, conversas que não deveriam continuar, vínculos que precisavam ser cortados, silêncios que gritam mais alto que palavras. E eu não posso te livrar daquilo que você ainda aceita manter. Você quer ver sua família de pé? Então se posicione. Não apenas como alguém que ora, mas como alguém que vive o que acredita. Os seus estão precisando de um farol, de uma referência, de alguém que se mantenha firme mesmo quando tudo desaba ao redor. E esse alguém é você, mesmo que não pareça justo, mesmo que seja cansativo, mesmo que ninguém perceba, eu percebo. E enquanto você se alinha ao meu propósito, eu começo a alinhar tudo o que está ao seu redor. As conversas vão mudar, os diagnósticos vão ser revertidos, as decisões serão tomadas com sabedoria, as armadilhas vão cair. Mas isso começa com uma atitude sua agora, uma oração sincera, um abrir de coração, um deixar de lado tudo que não edifica. O tempo da dúvida acabou. Esse é o tempo da resposta. Você não está ouvindo isso por acaso. Eu te trouxe até aqui para evitar que algo pior acontecesse. Estou te dando uma chance de livramento. E quando eu falo em livramento, não é apenas de acidentes ou doenças. É livramento de decisões erradas, de amizades perigosas, de alianças que drenam sua energia, de vícios emocionais que adoecem a alma. Eu sei quem se aproximou de você com boas palavras, mas más intenções. Eu sei quem sorri na sua frente, mas já desejou que tudo desse errado para você. E você também sentiu isso. Não ignore mais. Comece a vigiar, a orar de verdade, a fechar brechas, a se levantar como alguém que me conhece de verdade. Porque o que virá sobre sua casa nos próximos dias será determinado pela forma como você reage agora. Você está sendo testado, mas também está sendo protegido. Pare de alimentar o que te destrói. Tem pensamentos que você precisa abandonar. Tem hábitos que precisam ser cortados pela raiz. Tem vozes que você não deve mais ouvir. Eu te fiz para grandes coisas, mas você está se contentando com pouco por medo de perder o que tem. E medo é a prisão da fé. Ou você confia e anda sobre as águas, ou continua se afogando em dúvidas dentro do barco. Eu estou te chamando para fora, para cima, para mais alto. Mas você precisa largar o que pesa, e você sabe o que é. Eu estou tocando nisso agora, no íntimo do seu espírito. Você sabe do que precisa se libertar, e sabe também que não vai conseguir sozinho. Por isso estou aqui. Não para te acusar, mas para te erguer, para te limpar, para te restaurar, para renovar o que foi desgastado por dentro. Fique comigo até o fim. Eu ainda tenho mais para te revelar. Você tem segurado lágrimas no silêncio, segurado medos nos cantos da alma que ninguém visita, sorrindo por fora, mas por dentro implorando por um respiro, por uma pausa no sofrimento que se arrasta dia após dia. Não pense que estou longe, estou mais perto agora do que jamais estive. Cada batida do seu coração tem meu toque, cada suspiro seu
eu ouço. Não está sozinho nessa dor. A rotina te consumiu de um jeito que até orar tem sido difícil. Você até tenta, mas a cabeça está cheia, o corpo cansado e o coração apertado por preocupações que parecem nunca cessar. Mas hoje eu te pego pela mão e digo: pare um instante, respire, sinta minha presença. Antes de qualquer resolução, o que você mais precisa é de paz. E essa paz está aqui, agora, com você. A preocupação com os que dependem de você tem roubado sua própria energia. São contas, compromissos, exames, problemas que não acabam. E você, muitas vezes, engole tudo sozinho. Mas saiba que eu estou agindo nos bastidores da sua vida. Mesmo quando não entende o porquê das esperas, eu estou preparando respostas que vão além do que você pediu. Eu vi quando você pensou que não teria forças para continuar. Quando olhou para os lados e se sentiu sem saída. Mas o que parece um beco sem saída aos seus olhos é exatamente onde eu entro com minha luz. Não é o fim, é o ponto onde começa uma transformação. Um recomeço sem barulho, mas cheio de poder. É nesse ponto que eu reconstruo histórias. Você tem um coração bonito, sim, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo com tantas marcas. Há uma beleza em quem, mesmo com cicatrizes, decide não ferir os outros. Eu valorizo isso em você. E é por isso que hoje te visito com o meu cuidado. Porque o bem que você plantou em silêncio está voltando em forma de proteção. A colheita do invisível está chegando. Eu sei que ultimamente você se sente mais frágil, que os dias parecem mais longos, que o corpo não responde como antes, mas há força em você que ainda não conhece, a força que vem de mim. Quando sua capacidade acaba, a minha começa. Eu te sustento com mãos que não falham. Eu te ergo com braços eternos. Você ainda verá o quanto é capaz com a minha ajuda. Você sente o peso das palavras que não disse, das escolhas que teve que engolir por amor. E muitas vezes, por evitar conflitos, você permitiu que feridas internas crescessem. Mas hoje eu curo o que ninguém vê. Estou indo direto nos pontos que você esconde até de si. E onde doía, vai nascer nova vida. Onde queimava, vai vir refrigério. Eu creio no plano de Deus, pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Nada está fora do controle. Mesmo as situações mais confusas estão sob a minha direção. Confie no meu tempo. Essa inquietação que você tem sentido, essa vontade de mudar tudo, de sair, de romper, também faz parte do processo. Não reprima, escute, porque há situações que só serão vencidas com coragem. E eu estou te enchendo de coragem, para dizer não ao que te desgasta, para romper com o que te suga, para priorizar a sua saúde, sua paz, sua essência. Muita coisa que você vive hoje não é culpa sua. Você foi moldado por ambientes difíceis, por exigências pesadas, por pessoas que te cobraram mais do que ofereceram. Mas hoje eu venho para quebrar esse ciclo. Eu não te chamo para um fardo, eu te chamo para um alívio. Um recomeço mais leve, mais verdadeiro. Um tempo em que você possa respirar sem culpa. Há bênçãos que estão na beira do seu caminho, esperando apenas uma decisão sua para se manifestarem. Mas você ainda tem andado preso em coisas que já deveriam ter sido deixadas para trás. O medo de magoar, de desagradar, de decepcionar, tem feito você viver mais para os outros do que para mim. E hoje eu te chamo para viver de novo, do seu jeito, com a minha direção. Seu nome está gravado nas minhas mãos. Cada oração que você já fez, cada pensamento silencioso de socorro está diante de mim. Eu nunca perdi de vista um só detalhe da sua vida. Mas agora é tempo de mudança, de levantar a cabeça,
de parar de aceitar tudo calado, de erguer a voz do Espírito que eu plantei em você, porque quem cala o que sente, adoece. Você já suportou o suficiente, já foi além das suas forças. Agora é tempo de colheita, de cura, de ver portas se abrindo onde só havia muros, de ter respostas onde antes só havia silêncio. Mas isso só virá quando você deixar de andar no automático. Volte ao centro, volte para mim. Eu quero restaurar o que o tempo tentou apagar. Tem uma paz nova sendo liberada sobre você neste exato momento. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que desce como óleo fresco sobre a mente cansada. Fique quieto por um instante e sinta. Essa paz é a minha presença. Esse alívio é o toque da minha mão. Eu estou agindo em você agora, enquanto você ouve, enquanto você respira. Você tem sido exemplo para muitos, mesmo quando ninguém te agradece. Tem ensinado com atitudes, tem sustentado com silêncio, tem ajudado sem fazer alarde. E eu recompenso isso. Estou enviando pessoas para cuidar de você, assim como você cuidou dos outros. Está chegando o tempo de alívio. Onde você mais foi sobrecarregado, eu estou colocando descanso. Eu sei que existem coisas que você nunca contou para ninguém. Feridas antigas, mágoas escondidas, decepções engolidas em nome da paz. Mas eu conheço cada uma e estou curando. Porque o que você não fala, eu escuto com clareza. Eu não te leio pelos gestos, mas pelo coração. E tudo aquilo que te tirava o sono, agora está sendo tratado com cuidado divino. Eu estou devolvendo a você o direito de sonhar. Porque há muito tempo você parou de fazer planos para si. Tudo girava em torno dos outros. Mas agora, eu quero que você volte a se enxergar com os meus olhos. Você ainda tem muito para viver. Ainda vai realizar projetos que deixou guardados. Ainda vai sorrir de verdade, não só para disfarçar. Não se apresse em tentar entender tudo. Há coisas que só fazem sentido depois, e há dores que só revelam sua missão. Você não é fraco, você é forte demais, forte o bastante para ser escolhido, e é por isso que o ataque foi grande, porque você carrega dentro de si algo que assusta o mal, a sua luz incomoda, a sua resistência enfraquece as trevas. Esse tempo de solidão aparente é, na verdade, um tempo de construção. Enquanto você sente que está sendo deixado de lado, eu estou lapidando sua história. Ninguém vê o ouro sendo formado. Só enxergam depois que brilha. Mas tudo começa no oculto. E é exatamente aí, no silêncio, que estou fazendo algo novo. Algo que vai surpreender até você. Confie, mesmo sem entender. Mesmo quando as notícias parecem contradizer a fé, mesmo quando os exames assustam, os diagnósticos preocupam, as contas apertam, eu sou maior que qualquer papel assinado, que qualquer laudo humano, que qualquer sentença terrena. Quando eu decido reverter, ninguém impede. Quando eu digo chega, tudo muda. Hoje você vai dormir diferente, com esperança no peito, com a certeza de que algo novo está vindo, porque eu já comecei a agir. Já dei ordem aos meus anjos, já cerquei tua casa com minha proteção. Nenhum mal terá acesso onde minha presença está. E eu estou aqui, firme, constante, leal, guardando cada detalhe da sua jornada. Se prepare, porque eu vou te surpreender com respostas inesperadas, com soluções que não vieram de esforço humano, mas da minha graça. Aquele problema que parecia impossível vai se dissolver diante dos seus olhos. Aquilo que te preocupava há semanas será resolvido sem confusão. E você saberá que fui eu, porque será tão perfeito, tão no tempo certo, que não haverá dúvida. Você tem orado por livramentos, e eu tenho respondido com oportunidades. O problema é que, muitas vezes, você espera que eu atue com barulho, mas eu sou o Deus do sutil. Preste atenção, eu estou nos detalhes, na ligação que chega, no cancelamento que parece ruim, mas é salvação, no atraso que evita acidentes,
no não que protege o futuro. Há um tempo novo começando, e ele começa de dentro para fora. Não espere que as coisas mudem para então se alegrar. Alegra-te antes, porque quando a alma se posiciona, o mundo ao redor se alinha. A alegria é profética, o sorriso, um ato de fé. Você não está sorrindo por não ter problemas, mas porque decidiu acreditar que eu estou cuidando de tudo. Continue ouvindo. Ainda há mais sendo liberado sobre você neste exato momento. O que começou como aviso, agora está virando alívio. Essa voz que te fala não vem da emoção, mas do espírito. Eu sou. E quando eu falo, o tempo para. A alma responde. E a vida se alinha com o céu. Receba, porque você foi escolhido para viver algo extraordinário. Eu não parei de falar. Apenas esperei você se acalmar para poder continuar, porque há coisas que só se compreendem no silêncio. Você está sendo visitado por uma presença que não se impõe, mas transforma. Sinta com atenção. Há algo dentro de você que começou a ser restaurado, mesmo que por fora tudo pareça igual. Esse é o meu jeito de curar, com precisão. O que muitos chamam de coincidência, eu chamo de cuidado. Aquela ligação inesperada, aquela mensagem enviada na hora certa, aquela mudança de planos que te poupou de uma situação difícil. Eu estou atento a cada passo. Não deixei passar nenhum detalhe. Quando você achava que ninguém estava vendo, eu já estava agindo. Nada te acontece por acaso. Você se sente à beira do limite, tentando manter o equilíbrio enquanto carrega responsabilidades de todos os lados. Pessoas confiam em você, esperam por você, dependem de você. Mas quem cuida de quem cuida? Eu. Hoje sou eu, cuidando de você. Trocando o cansaço por renovo, o medo por coragem, o esgotamento por direção. Receba esse cuidado. Eu sei que às vezes tudo o que você queria era desaparecer por uns dias. Longe das cobranças, dos compromissos, das perguntas difíceis, só um pouco de paz, de silêncio, de colo. E é isso que estou oferecendo agora. Um lugar seguro dentro de mim, onde você pode descansar sem precisar explicar nada. Onde o seu valor não depende do que você faz, mas de quem você é. Tem algo especial em você, algo que nem você consegue ver com clareza, mas que eu sempre enxerguei. É por isso que o ataque foi direcionado. Por isso, as palavras maldosas doeram tanto. Porque o inimigo sempre tenta apagar aquilo que brilha mais. Mas eu vim garantir que nada vai apagar a luz que coloquei em você. Ela foi feita para iluminar, não para se esconder. Os últimos dias têm sido difíceis. Você tentou ser forte, mas até a fé parecia balançar. Questionou, se calou, engoliu pensamentos, mas eu ouvi todos eles. E hoje eu te digo, não jogue fora a confiança que você construiu. Cada oração, cada escolha certa, cada renúncia silenciosa será honrada. Há um tempo determinado para tudo, e o teu tempo de florescer está próximo. Você tem vivido como quem anda por um campo minado, pisando com cuidado para não explodir em emoções. Mas esse esforço tem drenado sua energia, e hoje eu te libero dessa tensão constante. Te ensino a caminhar com leveza, mesmo em meio aos perigos, porque quem anda guiado por mim não tropeça no escuro. Eu sou a luz que clareia teus passos. Eu creio no plano de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Essa é a promessa que sustenta até nos dias mais difíceis. Você está protegido por mim, mesmo quando o vale parece profundo. Aquele relacionamento que te fez duvidar de si, aquela amizade que sugou sua paz, aquele ambiente que adoecia sua alma, tudo isso foi revelado para que você aprendesse a se proteger. Agora você sabe quem realmente caminha com você,
E isso, mesmo dolorido, é livramento. Eu revelei para que você não permanecesse onde não há verdade. Seus limites precisam ser respeitados. Você não foi chamado para se desgastar até perder a si mesmo. Você tem o direito de dizer não, de se afastar, de se proteger. E isso não é egoísmo, é sabedoria. Eu te ensino a amar sem se perder, a servir sem se anular. A verdadeira obediência nasce da saúde espiritual e não da exaustão disfarçada de fé. Tem algo novo sendo gestado dentro de você. Um tipo de coragem que não grita, mas sustenta. Uma força mansa, mas firme. Uma confiança que nasce não da ausência de problemas, mas da certeza de que eu estou contigo. Você está mais preparado do que imagina. Já aprendeu o suficiente com as dores. Agora é tempo de aplicar, de crescer, de avançar. Eu te afastei de certos lugares, não por rejeição, mas por proteção. Às vezes, tirar você do meio é a única forma de te preservar. E mesmo que isso tenha parecido injusto, hoje você começa a entender. As vozes diminuíram para que a minha voz fosse ouvida com mais clareza. Quando o mundo silencia, o céu fala mais alto. Você tem evitado alguns assuntos com medo de se machucar de novo. Mas há dores que precisam ser tocadas para serem curadas. Eu não estou te expondo, estou te tratando. Não vim para mexer na ferida, mas para cicatrizá-la com dignidade. Você não será mais definido pelo que te feriu, mas pelo que eu vou restaurar a partir disso. O que parecia fim de linha é apenas um redirecionamento. Você não errou ao tentar, não foi tolice confiar. O amor que você entregou não foi em vão. O que foi feito com verdade nunca se perde. Eu uso até os enganos para ensinar sabedoria. Agora, com olhos mais maduros, você vai discernir com mais clareza. Vai amar com mais cuidado. Vai viver com mais verdade. Eu preparei pessoas novas para cruzarem seu caminho. Gente que não te cobra perfeição, mas te oferece abrigo. Gente que traz paz, não competição. Que edifica, não suga. Esteja atento. O novo não chega gritando. Ele vem suave, mas firme. Vem sem alarde, mas com propósito. Vem como resposta de oração antiga, como sinal de que o tempo mudou. Você tem um dom especial que ainda não foi usado como deveria. Não é só talento, é missão. Tem algo em você que toca vidas, que transforma ambientes, que cura sem palavras. E eu estou reacendendo isso agora. Chegou o momento de se posicionar, de parar de se esconder por medo de errar. Eu não escolho capacitados, eu capacito os que decidem obedecer. As noites em claro, as preocupações que consomem seu pensamento, o medo de não conseguir proteger quem você ama. Tudo isso eu conheço. E te digo agora, nenhum mal tocará aqueles que estão sob minha guarda. Pode descansar. Eu estou cercando os seus com meu favor. Toda tentativa do inimigo será frustrada. Eu mesmo me coloco à frente. Você já percebeu como alguns lugares te esgotam? Como certas conversas te deixam mais pesado? Isso não é acaso. Seu espírito está mais sensível. Está discernindo o que antes passava despercebido. Esse é o sinal de que você está sendo preparado para algo maior. Gente leve, ambientes de paz, caminhos de sabedoria. Tudo isso começa a te encontrar agora. A vida não será mais como antes. Isso não é ameaça, é promessa. Porque o que eu tenho para você não cabe mais no molde antigo. O tempo da estagnação acabou. Agora é avanço. Mesmo devagar, é avanço. Um passo por dia, uma escolha por vez, e você verá os frutos surgindo. Não despreze os pequenos começos. Eles são sementes de grandes vitórias. Eu estou aqui. E mesmo que você ainda não compreenda o porquê de tanto silêncio, de tantas portas fechadas, eu te afirmo, tudo tem um propósito. O tempo que você acha que está sendo desperdiçado é, na verdade, um período sagrado de preparo. Estou alinhando situações,
moldando corações, cuidando de detalhes que você nem imagina. Nada está parado, apenas sendo lapidado. Você tem buscado respostas, tentando entender onde foi que perdeu o controle. Mas eu te digo, você não perdeu. Eu apenas assumi. Há batalhas que você nunca venceria com sua força, por isso permiti que certas coisas fugissem do seu alcance. Não foi fracasso, foi intervenção. Para proteger o que você ainda não vê, precisei tirar das suas mãos o que você tentava segurar. Os dias têm sido mais duros, eu sei. A sensação de estar lutando sozinho, de falar e não ser ouvido, de dar tudo e receber quase nada. Mas o que você entrega em amor nunca se perde. Cada gesto seu, mesmo ignorado pelos outros, é colhido por mim como semente. E toda semente em minhas mãos se transforma em fruto no tempo certo. O teu tempo está se aproximando. Eu tenho observado como você cuida dos outros. Mesmo cansado, mesmo com os ombros pesados de afazeres, você não deixa de oferecer presença, escuta, abrigo. Mas hoje é você quem precisa ser cuidado. Você merece descansar, não apenas de corpo, mas de alma. Deitar com o coração em paz, sem medo do amanhã. E essa paz, eu mesmo estou liberando sobre você agora. A ansiedade tem tentado roubar sua clareza. Faz você antecipar dores que talvez nunca venham. Faz com que a sua mente viva mais no e se do que no agora. Mas hoje eu te convido ao presente. Aqui, onde eu habito. Aqui, onde o medo se cala. Onde a insegurança perde força. Onde o que realmente importa encontra espaço para florescer. Você sente o peso das palavras duras que recebeu, das comparações injustas, das cobranças exageradas. Mas eu te vejo além do que foi dito. Eu te conheço antes das críticas, antes dos traumas, antes dos julgamentos. E reafirmo, você é precioso aos meus olhos. Não é o que disseram que você é o que eu sempre declarei sobre você. E a minha palavra permanece. Não tente se encaixar em lugares onde você precisa esconder sua essência. Não apague sua luz para agradar quem não está disposto a reconhecer seu valor. Eu te criei com autenticidade, e toda vez que você tenta se moldar a padrões que não são seus, algo dentro de você adoece. Hoje, eu estou te libertando desse ciclo. Você tem o direito de ser inteiro. Eu creio no plano de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Há promessas em andamento que dependem apenas da sua rendição. O controle que você solta é exatamente o que me permite agir com liberdade. Confie, não tema. Há noites em que você olha para o teto e sente um vazio que não sabe explicar. Mesmo cercado de pessoas, parece faltar algo. E falta mesmo. Falta o reencontro com a sua essência, com aquilo que te dá sentido, com a voz que te lembra de quem você é. Essa voz sou eu. E estou falando com você agora, não para te acusar, mas para te trazer de volta para perto. A culpa que você tem carregado não te pertence mais. Você já se arrependeu, já mudou, já aprendeu. Então por que ainda se pune? Eu já te perdoei. O perdão que eu dou não é condicional, nem parcial, é completo, é redentor. O que ficou no passado não pode mais te aprisionar. Avance, porque o tempo do lamento acabou. Agora é tempo de restauração. Você está tentando manter em pé estruturas que já ruíram por dentro. Relações, compromissos, hábitos. Mas o que foi construído sem alicerce verdadeiro não se sustenta. E eu não te quero habitando em ruínas. Estou te oferecendo uma nova fundação. Algo sólido, verdadeiro, profundo. Não para os olhos dos outros, mas para a tua paz. Algumas pessoas te deixaram no momento que você mais precisou. E essa dor ainda está aí, mal resolvida. Mas hoje eu trago entendimento. Algumas partidas são libertações disfarçadas. O que você enxergava como abandono, eu chamo de proteção.
Nem todos que começam a jornada têm maturidade para caminhar até o fim. Eu cuido até nisso. Você tem sido tão forte por tanto tempo que esqueceu como é se permitir ser vulnerável. Mas hoje eu te lembro, sua humanidade não é falha, é beleza. Sua sensibilidade não é fraqueza, é virtude. Suas emoções não são erro, são reflexo de um coração que sente, que vive, que ama. E eu me alegro com isso, porque é através do que você sente que eu também me revelo. O silêncio de algumas respostas tem te deixado inquieto, mas o silêncio também fala. Ele te prepara, te amadurece, te alinha. Há coisas que você ainda não recebeu porque não está pronto para elas. Não seria bênção, seria peso. E eu não coloco peso nas tuas mãos, coloco propósito. Espere mais um pouco. Eu não falho no tempo. Você sente saudades de uma versão sua que parecia mais leve, mais feliz. Mas aquela leveza não desapareceu, ela só ficou encoberta pelas pressões. E hoje eu estou soprando sobre você um vento novo, um recomeço de dentro para fora, um reencontro com o que você deixou guardado. Vai voltar a sorrir com verdade, vai viver com liberdade. As orações que você fez pelas pessoas que ama não ficaram no ar. Eu as recolhi uma a uma. E ainda que não tenha visto tudo acontecer como imaginava, saiba, estou cuidando de cada um, até daqueles que você já não sabe mais como ajudar. Eu sei como chegar, como tocar, como transformar. Não desista de interceder, o seu clamor tem peso no céu. Tem dias em que tudo o que você quer é um sinal de que está no caminho certo. Então receba isso como confirmação. Você não está perdido, está em construção. Mesmo sem mapas, eu guio seus passos. Mesmo sem certezas, eu firmo seu chão. Caminhe, um dia de cada vez. E quando menos esperar, verá que chegou onde nem sonhava mais estar. Tem bênçãos que estão chegando em forma de desafios. Não recuse o que parece difícil. É exatamente ali que o novo será gerado. Eu uso o improvável para manifestar o extraordinário. Você vai crescer onde pensava que não conseguiria. Vai vencer onde disseram que não era possível. Vai florescer em meio ao deserto. Porque eu estou contigo. Você foi ungido para romper ciclos. Coisas que destruíram gerações antes de você estão sendo quebradas agora. Com sua vida, sua fé, sua coragem, eu estou mudando histórias. Seus filhos, sua casa, seu futuro estão sendo resgatados pelo bem que você decidiu plantar. Você é resposta de orações antigas. É continuidade de um legado de fé. Não se preocupe tanto em provar o seu valor. Quem é luz não precisa se explicar. Só precisa continuar brilhando. As pessoas certas enxergarão. Os ambientes certos reconhecerão. Eu mesmo vou colocar diante de você portas que ninguém poderá fechar. E quando abrirem, será para te honrar por tudo que você enfrentou em silêncio. Eu estou escrevendo um novo capítulo da sua vida. E diferentemente dos anteriores, este será marcado por leveza, por propósito e por plenitude. Você já sofreu demais para viver pela metade. Agora é tempo de viver com sentido, de não mais sobreviver, mas florescer, de não mais se esconder, mas se permitir ser visto com verdade. O que começou como um chamado, hoje se transforma em transformação. Essa mensagem não veio te confortar apenas, veio te despertar. Você sabe que algo precisa mudar, e agora é a hora. Nada mais será como antes. Eu estou aqui. Estou agindo, estou com você. Continue ouvindo. Ainda não terminei de falar. Você não está em pausa, está em preparo. Enquanto o mundo segue correndo e exigindo pressa, eu te recolho por dentro para um tempo mais profundo. É aí, nesse silêncio involuntário, que eu te falo com mais clareza. Cada movimento meu é intencional. Nenhum atraso, nenhuma porta fechada, nenhum afastamento é castigo. É proteção disfarçada de espera. Você foi arrancado de alguns lugares porque já estava ficando pequeno demais para o que plantei dentro de você.
Teus dons não podem mais ser silenciados. Teu propósito pede espaço. Chegou a hora de caminhar em direção ao que queima no seu interior. Aquilo que ainda não se realizou não é fracasso. É semente que amadurece na terra, aguardando o tempo exato da colheita. Tem noites em que você chora com o travesseiro como único confidente. E quando tudo parece em silêncio, eu me aproximo com mais ternura. Não se iluda achando que eu só ajo quando tudo vai bem. Sou Deus também, nos seus instantes mais quebrados. Gosto de reconstruir com detalhes, de refazer com doçura, de restaurar sem pressa, mas com precisão. As cobranças que fizeram sobre você não definem quem você é. Muitos só enxergam resultados. Eu vejo o processo. Eles cobram produtividade. Eu valorizo constância. Você não é o que deixou de fazer. É o que continua tentando fazer mesmo exausto. E isso diante de mim tem valor eterno. Não desanime se não te reconheceram. Eu te reconheço em cada esforço oculto. Você já perdoou muita gente que nem pediu perdão. E isso te tornou maior. Escolher seguir em paz, mesmo sem reparação, é um gesto nobre. Mas eu também vejo as dores que ficaram. E hoje quero curar as cicatrizes invisíveis. Aquilo que ainda arde quando você lembra, mas finge que não sente. Eu cuido do que ninguém vê. Eu curo o que as palavras não alcançam. Algumas memórias te perseguem como se fossem correntes. Situações mal resolvidas, escolhas difíceis, perdas inesperadas. Você até tenta seguir, mas vez ou outra, o passado te puxa para trás. Então escute com atenção. Eu já entrei nesse passado, redimi cada capítulo, reescrevi com amor cada dor. Você não precisa mais viver revivendo o que já foi vencido. Eu creio no plano de Deus. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Você não foi esquecido, nem diminuído. Você está sendo sustentado, mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa presença que te abraça agora é prova disso. Muitos não fazem ideia do quanto você segurou, das vezes em que fingiu estar bem para não preocupar ninguém. Mas hoje eu te dou permissão para respirar de verdade, para admitir que também precisa ser cuidado, para entender que não é fraqueza reconhecer o cansaço, é humanidade. E eu me alegro em ver você voltando a se enxergar com compaixão. Você aprendeu a suportar em silêncio, a carregar pesos que nem eram seus, a ser pilar quando tudo ameaçava cair. Mas agora chegou o tempo de aliviar os ombros, de entregar a mim aquilo que você já não pode mais resolver. O controle que você solta é o milagre que começa. E quando você finalmente descansa, eu começo a agir com plenitude. Há uma revolução acontecendo dentro de você, uma vontade nova de recomeçar, de viver com mais verdade, de não mais aceitar o que fere, só porque se acostumou. Essa inquietação é meu sopro, te puxando para um novo ciclo, onde o que importa não é o que os outros esperam, mas o que faz sua alma respirar. Eu não quero te ver sobrevivendo. Eu vim para te fazer viver. Você passou tempo demais tentando justificar escolhas, explicar dores, se defender de julgamentos. Chega. Você não precisa se justificar o tempo todo. Eu conheço seus motivos. Eu vejo seu coração. Quem ama de verdade não precisa de defesas, precisa de compreensão. E é isso que eu te ofereço hoje. Compreensão, misericórdia, amor sem condição. A dor que você sente ao ver quem ama se afastando sem motivo é real. Mas eu te dou consolo. E mais, eu te dou discernimento. Nem todos que caminham ao seu lado estão preparados para o seu crescimento. Alguns só suportam a sua versão enfraquecida. Quando você floresce, eles se incomodam. E tudo bem. Eu vou te cercar com quem te celebra, não apenas te tolera. Você tem orado pedindo paz, e eu tenho enviado oportunidades de silêncio, mas você as preenche com preocupações.
Hoje eu te convido a fazer diferente, a acolher o silêncio como resposta, a entender que quando eu calo, estou trabalhando, e que a paz não vem quando tudo se resolve, mas quando você aprende a confiar antes da resposta. Seus passos estão sendo guiados com mais precisão do que imagina. Mesmo os desvios, os recomeços forçados, os retrocessos inesperados, tudo está dentro do plano. Eu sou especialista em transformar quedas em voos. Nada se perde nas minhas mãos. Até as pausas viram impulso. Até as lágrimas regam os caminhos para a alegria futura. Você carrega promessas que o tempo não apagou. Palavras que foram ditas sobre você em momentos em que nem acreditava mais. E essas palavras não voltaram vazias. Estão sendo ativadas agora. Enquanto você ouve, algo se move no invisível. Porque minha palavra não precisa de ambiente favorável. Ela cria ambiente. Ela transforma deserto em jardim. As situações mais difíceis que você enfrentou te deram algo que ninguém pode tirar: resistência. E é isso que te diferencia. A dor não te quebrou, te amadureceu. E agora você carrega uma sabedoria que nasce da vivência, não de teoria. Isso é presente, é bagagem de autoridade. Vai ser útil para você e para quem eu ainda vou colocar no seu caminho. Os diagnósticos que te deram, os prognósticos que assustaram, os avisos que te abalaram, todos eles foram vistos por mim. Mas eu te digo, nenhuma sentença do mundo supera minha palavra. E se eu disse que ainda há propósito, então haverá vida. A medicina pode prever. Eu posso reverter. O impossível é só o começo do que eu gosto de fazer. Você tem tentado manter a fé de pé enquanto tudo ao redor balança. E isso é louvável. Mas hoje eu venho renovar essa fé. Não apenas com promessas, mas com presença. A fé que te sustenta não é a que entende tudo, mas a que mesmo sem entender, permanece. E você tem permanecido, e por isso eu abro os céus sobre você neste exato momento. Seus sonhos não são grandes demais, nem irreais. Eles foram plantados por mim. E mesmo que você tenha deixado alguns de lado por causa das urgências da vida, eu não os esqueci. Estou sopando vida de novo sobre eles, um por um. Porque nada é desperdiçado quando nasce do coração. O tempo pode ter passado, mas meu favor permanece intacto. Tem bênçãos chegando por caminhos inesperados. Não olhe só para onde você já esperava a resposta. Eu sou especialista em surpreender, em usar o improvável para marcar destinos, em usar gente comum para gerar milagres. Você vai se lembrar desse tempo como o momento em que tudo começou a mudar, mesmo sem barulho, mesmo sem aviso. Você foi escolhido para romper com padrões antigos. E por isso o processo foi mais longo. Porque para construir algo novo, primeiro é preciso remover o velho. Eu estou derrubando muros, rompendo cadeias emocionais, quebrando paradigmas que te mantinham travado. E o que vem depois disso é liberdade. Respire fundo. É isso que está sendo liberado agora. O amor que você entregou, a bondade que demonstrou, a paciência que exerceu, tudo isso está diante de mim como oferta viva, e eu honro cada gesto seu. A bondade nunca volta vazia, ela se multiplica. E agora chegou o tempo da multiplicação, não por esforço, mas por graça, não por mérito, mas por fidelidade. Eu sou fiel àquilo que prometi a você. Você tem sido resposta para muita gente, mesmo sem saber. O que você considera pequeno, para alguém foi um milagre. O que você fez com simplicidade, eu transformei em alívio para outro coração. Continue, mesmo cansado, mesmo sem reconhecimento, porque eu estou vendo, e quem planta com sinceridade, colhe com abundância. É só questão de tempo. Ainda não acabou. Ainda tem mais sendo gerado dentro de você. Essa mensagem é só o começo de um despertar. Eu estou te moldando, te puxando para mais perto, te lembrando do que você realmente é. Continue ouvindo.
Há mais sendo revelado. E quem tem ouvidos sensíveis entende que o céu ainda está falando. Eu ainda estou aqui, sussurrando ao teu íntimo as palavras que o mundo não sabe dizer. Porque o que você precisa agora não é barulho, é direção. Você já ouviu muitos conselhos, já buscou muitas saídas, mas só eu posso apontar o caminho que acalma o coração e organiza o caos interior. E hoje, esse caminho começa com uma escolha: confiar, mesmo sem compreender tudo. Você está mais perto da virada do que imagina. E é exatamente por isso que as pressões aumentaram. O inimigo sempre tenta desestabilizar quando percebe que algo grande está prestes a nascer. Mas não se engane, essa dor que você sente não é destruição, é transição. Quando algo precisa ser gerado em você, primeiro eu removo o que impede, mesmo que doa. Seus últimos dias foram intensos, emoções misturadas, esperanças que oscilam, pensamentos que vão e voltam como ondas. E em meio a tudo isso, eu permaneci, como rocha firme, como abrigo seguro. Não desconfie da minha presença só porque o ambiente está agitado. Eu continuo aqui. E é exatamente na tempestade que a minha voz se torna mais nítida. Eu vi quando você tentou esconder a angústia com um sorriso forçado. Vi quando se levantou mesmo sem vontade, apenas porque sabia que alguém precisava de você. Mas agora chegou o tempo de ser fortalecido de verdade. Não só por dentro, também por fora. Estou restaurando sua energia, renovando sua mente, aliviando sua alma. Permita-se receber. Você não precisa resolver tudo, não precisa carregar o mundo nas costas. Essa exigência que colocaram sobre você, nem eu coloquei. Aprenda a se perdoar. Nem sempre você vai conseguir salvar todos, acertar tudo, ter todas as respostas. E está tudo bem. Quando você se reconhece limitado, abre espaço para o meu ilimitado agir. Tem feridas que você parou de tocar porque doíam demais. Mas o que é ignorado não é curado. E eu não vim apenas para aliviar. Vim para restaurar completamente. Hoje estou tocando com delicadeza onde ninguém mais pode alcançar. Aquilo que você trancou em silêncio será tratado com amor. E pela primeira vez em muito tempo, você vai respirar com liberdade. Você pediu sinais, buscou confirmação, esperou uma palavra que aliviasse. Então receba este momento como resposta. Eu estou agindo. Ainda que aos olhos dos outros pareça tudo igual, no invisível já há movimento. Você não foi esquecido. Está sendo preparado, moldado por dentro, refinado no caráter, posicionado para o que eu ainda vou realizar através da sua vida. A sua capacidade de recomeçar, mesmo depois de tantas decepções, é um reflexo do meu sopro em você. Toda vez que você pensou que não ia suportar, eu te sustentei. Toda vez que sentiu que não aguentaria mais, eu fui seu amparo. Você é mais forte do que imagina, mas não por mérito próprio, pela graça que repousa sobre você. Eu creio no plano de Deus. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31:6. Essa promessa não caducou. Ainda é válida, ainda é viva, ainda é sua. Você tem vivido como se estivesse esperando permissão para ser feliz, como se algo precisasse acontecer primeiro. Mas eu te digo, pode ser agora. A alegria não precisa ser adiada. Ela pode florescer em meio ao processo, mesmo sem tudo resolvido, mesmo com dores ainda abertas. O meu espírito gera paz, que ultrapassa o entendimento humano. Não subestime a força da sua fé, porque é ela que tem te mantido de pé, mesmo pequena, mesmo vacilante, mesmo entre lágrimas. Fé não é ausência de medo, é coragem para continuar,
mesmo com o medo ao lado. E você tem continuado, tem insistido, tem resistido. E por isso eu abro caminhos onde antes só havia bloqueios, porque a sua perseverança não passou despercebida. Você não precisa mais se esconder para não ser incompreendido. A sua verdade tem valor. Seus sentimentos são legítimos. O que você sente é importante e eu valorizo isso. Estou te ensinando a se posicionar com firmeza, sem perder a ternura. A dizer sim sem culpa e a dizer não sem medo. Esse equilíbrio que você busca está em mim e eu o libero sobre sua vida. Você está sendo curado de dentro para fora. O que antes era dor, agora está virando raiz. Raiz de maturidade, de discernimento, de autoridade espiritual. O que te feriu ontem está construindo a tua solidez de hoje. E logo, aquilo que parecia motivo de vergonha será testemunho de superação. Você vai contar o que viveu, e outros vão encontrar esperança. A tua sensibilidade espiritual não é fraqueza, é dom. Você percebe o que outros não percebem, sente o que poucos sentem. E isso tem te deixado sobrecarregado, mas hoje eu te dou sabedoria para lidar com isso. Não é para te pesar, é para te conduzir. Aprenda a filtrar, a separar o que é seu do que é do outro. Nem toda carga que você sente precisa ser carregada por você. Há palavras que você ouviu e que ficaram gravadas como feridas. Palavras que diminuíram, que desvalorizaram, que colocaram dúvida onde antes havia coragem. Mas hoje eu quebro esse poder. A última palavra sobre você não é de quem te feriu, é a minha. E a minha palavra é vida, é recomeço, é afirmação. Você é amado, você é necessário, você é escolhido. A sua casa está sendo envolvida por uma atmosfera nova. O que antes era ambiente de tensão, eu estou transformando em refúgio. Algumas conversas vão mudar, alguns relacionamentos serão ajustados. Haverá reconciliação onde hoje há distância. E onde parecia haver fim, eu estou escrevendo recomeço. Guarde isso. Sua família está no centro do meu cuidado. Você tem olhado para o futuro com receio, como se o pior estivesse sempre à espreita. Mas eu não planejei medo para você. Planejei esperança. O futuro não é uma ameaça, é uma promessa. E se você confiar, verá que os próximos capítulos da sua história serão mais leves, mais verdadeiros, mais cheios de paz. O que vem pela frente não será sombra, será luz. A tua oração tem mais força do que você imagina. Mesmo quando feita com poucas palavras, mesmo entre suspiros, mesmo sem voz, eu ouço o que está no coração antes mesmo de se tornar frase. E respondo na hora certa, nem antes, nem depois. Por isso, não pare de orar, ainda que pareça que nada acontece. Há um tempo entre o clamor e a resposta, e eu sou o Senhor dos dois. Você tem sentido que algo precisa mudar, mas não sabe por onde começar. Então começa aqui, com esta escuta, com esta presença, com esta decisão de não desistir. É pequeno, mas é poderoso, porque toda grande transformação começa com um simples eu quero. E se você quiser, eu vou conduzir. Um passo por dia, uma escolha por vez. Seus dias de angústia não foram em vão. Eles te ensinaram a valorizar o que realmente importa. Te fizeram mais sensível, mais empático, mais humano. Nada disso se perdeu. Foi moldura para um novo tempo, e agora, com maturidade e fé renovada, você vai viver aquilo que antes só conseguia imaginar. Está chegando o tempo da realização. Você ainda vai testemunhar o impossível se tornar real. Vai ver a mão de Deus abrindo caminhos onde tudo dizia que não. E quando isso acontecer, você vai lembrar desta mensagem, vai lembrar deste momento. Porque aquilo que foi liberado sobre você agora é profético, é resposta, é promessa viva e continua se cumprindo enquanto você permanece ouvindo.
Você ainda não viu tudo o que preparei para você. O que está por vir não será apenas resposta de oração. Será superação do que um dia te feriu. Aquilo que um dia foi motivo de dor vai se tornar sinal de cura. As memórias que hoje pesam no peito vão ser preenchidas por testemunhos de renovo. Eu não deixo histórias pela metade. Eu completo cada página com fidelidade.